Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da Jornada da Prescrição Segura de Exercício Físico para Grupos Especiais. Eu sou a Carla Montenegro, profissional de Educação Física, e nessa semana você está descobrindo como prescrever exercício com segurança para grupos especiais. E na aula de hoje a gente vai discutir sobre como analisar exames laboratoriais. E já queria dar parabéns para você que está aqui comigo hoje, que não largou a prova no meio do caminho, que não largou a corrida no meio do caminho, que não largou a jornada. E a gente sabe que quando às vezes a gente está numa jornada, sim, muitas vezes por conta de N questões, a gente pensa em desistir. E você acha que seus alunos também não pensam a mesma coisa? Então, entendam que se você está aqui comigo neste momento, é porque já mostra que você é uma pessoa diferenciada, comprometida e que eu quero ter do meu lado. Então, não larga nada pela metade. Então, tá de parabéns. E ó, vão colocando aqui no chat, pessoal, da onde vocês falam, de qual cidade, estado, se já atuam com grupos especiais ou se querem atuar. Porque quando a gente trabalha com pessoas, galera, principalmente na área da saúde, a gente precisa pensar diferente. A gente precisa pensar no longo prazo e por isso a gente começa a dar mais valor para as sementes que nós plantamos hoje. E olha o que essa aluna disse exatamente sobre essa questão. Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa do Sistema S, né, aqui na minha cidade, na parte do esporte e do lazer. E aí, final do ano passado, mais ou menos, final não, meados de setembro, início de setembro, eu vi uma postagem sua no Instagram falando sobre a prescrição de exercício físico seguro para grupos especiais, né? Participei da jornada e recebi uma proposta de trabalho nesse meio tempo, num plano de saúde daqui. E foi tudo muito rápido, porque aí eu, em seguida, né, pedi a demissão do lugar que eu estava e fui para esse plano de saúde. E quando eu caí lá, que eu vi mesmo como de fato era o trabalho, o que eu teria, né, que pegar pela frente. E nunca teve lá uma avaliação da educação física. Então, eles saíam do consultório, eles passavam por uma avaliação somente da fisioterapia. A educação física nunca teve um instrumento de avaliação lá. E aí, com os protocolos que você foi apresentando para a gente, eu fui montando as avaliações que a gente julgou lá, né, mais adequada, mais pertinente naquela ocasião, para fazer essa avaliação. Gente, sensacional, né? A Dani, ela compartilhou exatamente porque ela entrou logo depois de uma das jornadas que ela participou na Unimed, então, e exatamente levando para dentro o modelo de avaliação que a gente está discutindo ao longo dessa semana. Então, olha a importância da gente discutir esses pontos de como avaliar corretamente os pacientes, os clientes de grupos especiais. E lembrando que na primeira aula a gente discutiu exatamente a questão da avaliação funcional. A gente falou da oportunidade de crescimento profissional numa nova área que é respaldada por lei. Eu ensinei a vocês sobre idosos, então, como que a gente faz a avaliação funcional. A gente falou sobre as demandas geriátricas, as síndromes geriátricas, senescência e senilidade, o que é funcionalidade, então, a diferença entre autonomia e independência, e como que a gente faz para avaliar esse processo, que não precisa ser só no idoso, a gente consegue expandir isso para qualquer grupo especial, mas que no idoso a gente tem um olhar muito atento. E dentre todos os indicadores que a gente discutiu, eu destrinchei com vocês dois testes, o teste de CADS e o teste de Lawton, teste de CADS para avaliação básica da vida diária e Lawton para avaliação das atividades instrumentais de vida diária. Só com esses dois testes vocês já conseguem ter um panorama sobre a condição funcional do idoso em relação à dependência ou independência para as atividades básicas e instrumentais. E para ter segurança, para a gente direcionar a prescrição, a gente vai ter que entender o como esses testes se interrelacionam. Então, além de fazer as avaliações que a gente conversou na aula 1, na segunda-feira, a gente vai ter oportunidade hoje de olhar por dentro, porque muitos testes mostram a condição por fora, e hoje a gente vai exatamente destrinchar o que os nossos olhos não veem. Então, a importância de analisar exames laboratoriais, porque eles vão trazer indicadores para a gente de condição de saúde que podem ser sinais de alerta
alerta para infecção, para processo de inflamação, para risco cardíaco, para risco metabólico. E isso muitas vezes a gente só perguntando para o aluno não vai saber. E isso, se a gente fizer um teste, não vai estar demonstrado. São indicadores que a gente só consegue observar analisando os exames laboratoriais. Então, eu quero que a partir de hoje, todo mundo que vá começar a atender uma pessoa de grupo especial ou que já atende, vai pedir para o seu aluno trazer a avaliação, o exame laboratorial para isso. Combinado? Então, o que que eu quero que vocês entendam? Carla, eu preciso decorar, gente, os valores de referência? Não, porque vai ter a colinha lá do laboratório, mas não é só sobre estar na média que o laboratório colocou, não, porque média é um cálculo populacional que vai colocar o que está mais seguro ou prevalente, e cada laboratório tem um valor de referência. Nós, profissionais de saúde, a gente precisa ir além. O que que aquilo representa, o que que aquilo impacta, o que que aquilo tem de diferente em relação à segurança. E ao compreender e analisar os exames, você vai direcionar a sua prescrição para isso também. Então, o que que eu posso prometer de melhora para o meu aluno que está com colesterol alterado, que está com triglicérides alterado, que está com PCR alterado? Então, primeiro de tudo, óbvio, vai ser a questão da segurança e depois os resultados. O que que eu vou gerar de resultado através da minha prescrição? Então, é muito importante vocês entenderem que isso já vai te diferenciar no mercado, vai te trazer segurança e você consegue agregar valor ao que você está oferecendo. Então, dentre os pontos que a gente vai discutir hoje na análise de exames laboratoriais, primeiro de tudo que a gente vai falar é hemograma, tá? Que a gente tem que entender, pessoal? Para todo público, a gente vai olhar hemograma. É claro que um indicador alterado, ele não vai representar algo muito significativo, apenas isolado, mas pode ser um ponto de atenção. Então, quando a gente analisa um hemograma, ele vai dividir basicamente as células vermelhas, as células brancas, que estão mais relacionadas a questão de defesa do organismo, sistema imunológico. Se a gente tem uma alteração, principalmente de células vermelhas, isso pode indicar algo mais grave ou na questão de produção de células vermelhas que vão impactar também capacidade cardiorrespiratória, porque é a hemoglobina que transporta oxigênio, pode ser um indicador de anemia, e quando a gente pega um público, por exemplo, oncológico, a anemia é um dos indicadores em que a gente suspende a sessão de treinamento, e a anemia o médico vai sempre analisar, porque muitas vezes pode ser indicador de suspender o tratamento, como a quimioterapia naquela semana, até reverter o quadro de anemia, tá? Então, por exemplo, quem atua com um paciente oncológico, com uma pessoa que está em diagnóstico de câncer, está tratando, toda vez que vai fazer quimioterapia, na semana da quimioterapia, obrigatoriamente tem que fazer exame. Por quê? Porque a anemia é um dos pontos de atenção. Além disso, galera, para o idoso também é um ponto de atenção. Para público em geral, também é. O público em geral, a gente só suspende se é uma anemia grave. Agora, quando é um idoso, mesmo uma anemia leve, vai ser importante entender se está suplementando, se está fazendo algum tipo de tratamento para reverter, porque isso impacta diretamente na disposição desse idoso em realizar exercício e no cansaço, na exaustão referida que pode vir por um quadro de anemia, tá? Muitas vezes não reverte só com alimentação, então aquela receitinha da avó de fazer fígado com prego na panela, entre outras condições, e vai ter que suplementar algumas vezes medicações de ferro mesmo, e em casos mais graves, o médico acaba tendo uma conduta um pouquinho mais rigorosa, como por exemplo, transfusão, tá? O que que eu quero trazer para vocês? Hemograma, parte de glóbulos vermelhos, são esses os pontos de atenção. Por quê? Pode ser o indicador da gente não fazer exercício. Quando a gente olha principalmente o leucograma, que é a questão de glóbulos brancos, vai estar relacionado a processos de infecção e processos virais. Então, ele vai corresponder principalmente ao sistema imunológico do seu paciente, do seu cliente. Quando a gente pega um idoso, o sistema imunológico ele acaba já sendo mais deprimido. Quando a gente pega um paciente que fez transplante, o sistema de defesa imunológico também tem que estar mais deprimido, porque senão corre risco de ter rejeição do órgão. Então, a gente vai ter que analisar qual é o meu aluno e o que que eu espero encontrar nesse perfil do leucograma.
Ponto de atenção: qualquer processo viral, bacteriano, né? Então, o que a gente chama de infecção oportunista, que gera alteração no leucograma, a gente vai suspender também momentaneamente a sessão de exercício. Por quê? Exercício físico, pessoal, é uma condição de estresse. E quando a gente está combatendo um vírus, uma bactéria, o nosso corpo ele tem que estar destinado a enfocar energia naquilo. Se eu coloco o exercício, Carla, mas exercício físico não melhora o sistema imunológico? Super, e a gente consegue observar isso no exame de sangue do nosso aluno. Só que em processo que a gente fala em fase aguda, eu acabo competindo a atenção do meu sistema em relação ao que ele precisa combater de vírus e bactéria com o estresse do exercício. Então, a gente não recomenda que seja realizado exercício em fase aguda de infecção oportunista. E isso principalmente em pacientes que já têm um perfil imunológico mais deprimido, como idosos e como pacientes que têm ou doença autoimune ou que têm um processo que fez transplante, que toma imunossupressor, porque acaba ficando mais vulnerável, tá? A questão do plaquetograma, que mostra a questão das plaquetas, as plaquetas elas têm um potencial de coagulação. Nesse caso, a gente tem uma atenção especial, principalmente porque risco de formação de trombos. E aí a gente vai ter que interagir com o uso de medicação. Pacientes cardiopatas, eles tomam muitas vezes antiagregador plaquetário, anticoagulante, exatamente com o objetivo de diminuir o risco de formação de trombo e ter um infarto, tá? Qual é o cuidado específico que a gente tem que tomar? Exercícios de alta intensidade, eles tendem a romper mais fácil os vasos menores, de ficar esbarrando, né, em alguma coisa, porque eles vão apresentar hematomas de forma mais rápido, porque é um sistema que está com plaquetas em deficiência, obrigatoriamente por conta do uso da medicação. Então, é mais para a gente controlar e entender. E às vezes o aluno não refere para a gente que toma o uso desse tipo de medicação, mas no exame de sangue já fica dedado, vamos dizer assim, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês, principalmente quando a gente fala de hemograma. Agora, os pontos em que a gente consegue trazer uma grande interferência nos indicadores coletados em exame de sangue, que é a parte de perfil lipídico, parte inflamatória e a parte metabólica. Então, continua aqui comigo para a gente conversar. Ó, eu vou até pegar aqui a minha canetinha para sinalizar para vocês. Quando a gente fala em perfil lipídico, pessoal, perfil lipídico, como o próprio nome diz, lípides vem de gordura. Então, colesterol, tanto HDL quanto LDL e triglicérides, são formações que vêm do ácido graxo, que é a gordura na sua forma mais reduzida. Tudo isso é metabolizado pelo fígado, e eu vou mostrar para vocês um esquema que eu gosto bastante, que fica bem ilustrativo essa questão. O que a gente tem que ter ponto de atenção? Colesterol total, ele vai ser basicamente a soma de todos os colesteróis. Quando a gente vê HDL, é o colesterol que a gente considera bom. Quando a gente vê LDL, é o colesterol que a gente chama de colesterol ruim. Quando a gente vê triglicerídeos, ele está principalmente relacionado açúcar, a carboidrato. Então, ele tem uma relação com a ingesta de carboidrato, é o que responde mais rápido no processo do exercício, e já tem uma interferência no risco para diabetes. Então, o que eu quero que vocês entendam? HDL, quanto maior, melhor. Por quê? Eu vou e volto o slide, tá, gente? A gente já vem aqui nos valores de referência. O que eu quero trazer para vocês? Quando a gente tem aqui é uma artéria coronária, tá? Isso daqui é a formação de uma placa de ateroma, em que a gente espera que esse processo aconteça em média ao longo da vida, e aqui o ápice de risco é aos 40 anos de idade, então na quarta década de vida. Para uma pessoa que não tem cuidado, uma pessoa que tem risco cardíaco, que tem colesterol alterado. Carla, eu preciso me preocupar, mesmo que eu atendo pessoas jovens? Sim, gente, eu já atendi em reabilitação um paciente com 30 anos que infartou jovem por um colesterol alterado grotescamente por questões genéticas, que fazia exercício, infartou correndo e chegou na internação com colesterol de 800 e pouco. Então, como que isso é possível? Com 30 anos de idade, ele tem colesterol alterado desde cedo, nunca foi no médico, nunca fez um exame de sangue.
O professor dele, o profissional de educação física que prescrevia treino, nunca pediu. Ele seguia correndo, fazia CrossFit, até que ele infartou numa corrida, num treino de corrida com 30 e poucos anos de idade. Então, assim, dentro do peso, eutrófico, hipertrofiado, o cara tava no shape e infartou. Então, entendam que existem alguns pontos de atenção. Por isso que eu digo, não é só o que os olhos veem. Então, esse é o tipo de caso que você olha e você fala, jamais eu falaria que esse cara infartaria. E geralmente são os infartos precoces que mais são prevalentes. Precoces que acontecem antes dos 40 anos, e é exatamente aquela pessoa que não é um óbvio, porque visualmente não está acima do peso, não procura um cuidado médico, não faz exame de sangue porque acha que não tem risco. E tem risco porque colesterol tem fator genético envolvido. O que que eu quero trazer para vocês? O LDL, galera, ele tá na nossa circulação em maior quantidade. LDL, colesterol ruim. Quando ele está exageradamente, ele migra na parede do endotélio através de qualquer lesão que esteja acontecendo no endotélio. O que que pode lesionar esse endotélio, que é a camada que fica em contato com o sangue, a camada de dentro da artéria? Tabagismo, consumo de álcool, estresse, glicemia alterada, e eu vou explicar o porquê que a glicemia afeta. Tudo isso pode gerar um processo inflamatório e até a gordura corporal gera um processo inflamatório que faz com que o colesterol entre, né, por essa lesão para tentar melhorar essa condição. Só que o que que acontece? Esse colesterol ele fica preso entre a camada do endotélio e a camada íntima. O que que acaba acontecendo? Ele vai fazer um processo de fagocitose, ele não consegue sair na verdade, os macrófagos, né? Então, as células de defesa do nosso corpo entram para tentar tirar esse colesterol daí de dentro, que faz essa fagocitose no LDL, fica preso, não consegue sair, vai formando essas células espumosas que a longo prazo elas vão evoluindo para a placa de ateroma, que é exatamente, ó, essas obstruções que acontecem nas artérias. Qual é o ponto negativo? A obstrução diminui a luz, o espaço para o sangue passar. Quanto menor esse espaço, eu posso sofrer de isquemia, que é uma redução de irrigação sanguínea e, consequentemente, diminuição de perfusão de oxigênio, que vai comprometer a saúde dos vasos que estão com essa perfusão diminuída. Ou eu posso ter um aumento de pressão arterial exagerado, porque para passar aqui, a força tem que ser maior. O coração responde aumentando pressão arterial. Eu posso gerar é, uma hemorragia, porque eu tive uma ruptura dessa artéria por conta do aumento excessivo de pressão. Ou uma obstrução completa, em que parou totalmente de passar sangue. Então, entendam que é neste processo que começa o infarto agudo do miocárdio, que pode ser isquêmico, que é quando eu tenho uma diminuição de perfusão, ou hemorrágico, que é quando eu tenho a ruptura total da artéria. Beleza, cara, lá entendi processo, mas o que que eu quero explicar para vocês? Esse LDL, quanto mais sobra eu tenho no sangue, maior é o risco de formação de placa de ateroma. Mas eu tenho o HDL. Eu falo que o HDL é que nem. E ó, gente, LDL não é só ruim, tá? A gente também precisa de LDL para produção de hormônios. Então, eu não posso zerar o LDL no paciente. Mas o HDL, ele tem um processo de trazer de volta esse LDL para pro fígado. Eu falo que o LDL, ele parece muito comigo. Às vezes a gente até sabe chegar no lugar, mas não se preocupou em qual é o caminho de volta. O HDL, ele faz o papel do GPS, do Waze. Então ele pega o LDL e leva de volta para o fígado para ser metabolizado. A gente produz HDL em menor quantidade, então o valor de HDL ele sempre vai ser menor do que o LDL, como vocês podem ver. Só que, o que eu quero trazer de ponto de atenção para vocês? LDL tem um fator genético muito forte. Então, assim, quem tem genética de colesterolemia, né, ou dislipidemia, provavelmente tem um risco maior de desenvolver também dislipidemia. Carla, interfere a alimentação? Até interfere, pessoal, e a gente tem pesquisas que vêm demonstrando que a intervenção do estilo de vida é capaz até de reverter um quadro de formação de placa de ateroma, mas é uma intervenção mais, vamos dizer assim, cuidadosa e radical, tá? Principalmente em perfil alimentar e exercício físico.
Via de regra, exercício físico não vai ter uma grande interferência em reversão de quadro de LDL. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Não prometam reduzir LDL sozinhos. Geralmente, o LDL, o médico já vai dar como intervenção o uso de medicações que a gente chama de estatinas. Artovastatina, rosuvastatina, simvastatina. Então, qualquer estatina tem um papel de diminuir LDL colesterol. Carla, por que aqui tem valores de referência diferentes? Porque, a depender do risco cardíaco que a gente estratificou, eu vou considerar qual é o valor de risco. Por quê? Se eu estou atendendo um paciente que já infartou, ele é muito alto risco cardíaco. Então, o LDL dele tem que estar obrigatoriamente abaixo de 50. Agora, se eu estou atendendo um paciente que nunca infartou, mas tem diabetes, ele é considerado alto risco. E aí o LDL dele tem que estar menor de 70. Ah, mas eu estou atendendo a Carla e pelo processo que eu fiz de estratificação de risco, a Carla é baixo risco cardíaco. Então, o LDL da Carla, estando menor de 130, é o suficiente. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Valor de LDL vai depender da estratificação de risco. Então, às vezes a gente pega um paciente com colesterol LDL de 108, vai falar, nossa, arrasou. Depende. Arrasou para quem? Ele já infartou? Ele tem diabetes? Você fez a estratificação de risco dele para saber qual é o risco? E aí, assim, a gente se baseia na categoria referencial. Agora, HDL, pessoal, aqui tá acima de 40, 40 para homens e para mulheres é acima de 50, tá? O HDL, sim, o exercício físico tem um potencial de melhorar. Ou seja, exercício físico aumenta. Por quê, Carla? Não se sabe ainda. Como? Não se sabe. O que a gente vem observando nos estudos científicos é que o HDL ele tem uma resposta ao exercício, principalmente de maior intensidade, e também não é algo rápido. A gente demora, em média, de 8 a 12 meses para conseguir observar uma resposta efetiva de HDL nos exames laboratoriais, tá? Então, é o tipo de exame que você não vai prometer melhorar em 3 meses. É o tipo de exame que você vai prometer melhorar no check-up anual. Então, a cada ano, você vai conseguir trazer uma melhora efetiva para o HDL. Agora, galera, triglicerídeo, cara, esse daqui vocês conseguem melhorar independente do perfil de exercício que você vai prescrever. Eu vou mostrar para vocês, ele tem uma relação direta com diabetes, ele tem uma relação direta com consumo de carboidrato, então o fato da pessoa diminuir o consumo de carboidrato já vai melhorar triglicerídeo, tanto que os médicos geralmente não dão medicação direto para triglicérides, tá? Porque estilo de vida tem uma eficácia em 3 meses, eu já consigo, ó, 3 meses, eu já consigo melhorar esses triglicérides. Carla, mas o que que gera de prejuízo os triglicérides? Galera, triglicérides está envolvido em processo de síndrome metabólica, de gordura no fígado, de pré-diabetes e de risco cardíaco. Por quê? Parece besteira, mas quando a gente vai analisar metabolismo hepático, tudo começa, essas alterações, se a gente vê fisiologicamente, tirando o fator genético que pode alterar a LDL, a gente começa com uma gordura abdominal aumentada, tá? Que gera o processo de resistência à insulina. Por quê? Vou fazer um desenho simples aqui para vocês, ó. Aqui é uma célula, a gente tem o glúten, o receptor de insulina, a insulina, corrente sanguínea. Quem já ouviu alguma aula minha sobre diabetes e glicemia, eu gosto muito de dar esse exemplo do entregador de pizza. Quando a gente pede uma pizza, a pizza é a glicose. A pizza chega, o porteiro do prédio, que é a insulina, ele não entra no meu apartamento, ele me interfona, tem uma cascata de sinalização, para que o glúten desça e pegue, vá até a membrana e permita com que essa glicose entre. Então, entendam que para o glúten permitir que a glicose entre, a insulina precisa avisar que a pizza chegou. Então, eu tenho uma cascata de sinalização, eu tenho que ter um interfonema aqui nesse processo. O que que acontece? O cara que está acima do peso, e principalmente composição corporal alterada, a gordura corta esse fio do interfone. Eu tenho a portaria aqui, o porteiro, a pizza chegou, mas ninguém avisa. E esse é o processo que a gente chama de resistência à ação da insulina. E o que que acontece? Se eu tô com uma resistência à ação da insulina, a pizza não tá entrando, se você passa 2 horas de ter pedido uma pizza e a pizza não chegou, qual que é a nossa resposta?
liga para a pizzaria e pede mais pizza. E é isso que o corpo faz. Processo de resistência à insulina, ele entende que está faltando energia. Então, ele vai recrutar gordura, então vai estimular a quebra de lipólise de triglicerídeos que estão espalhados pelo nosso corpo e vão ser disponibilizados na corrente sanguínea como ácido graxo livre, que é a forma mais simples da gordura. A gordura não vira instantaneamente glicose, tá? Para onde que acontece esse processo? Dentro do fígado. Só que o fato de ter resistência à insulina não aumenta só a ligação da pizzaria. A gente, a longo prazo, começa a achar que, ó, a pizzaria tá falando que tá mandando pizza, só que não estão me avisando, então o problema é o porteiro. O corpo começa a aumentar a produção de insulina. Consequentemente, isso começa a diminuir a oxidação de gordura dentro do fígado. Eu tô levando, bombardeando meu fígado de gordura, porque esse fígado, para ser quebrado, ele tem que estar dentro, ou essa gordura, para ser quebrada, tem que estar dentro do fígado. Só que por conta do excesso de insulina, eu tô alterando, e aqui não precisa decorar, uma série de vias metabólicas que aumentam lipogênese, ou seja, aumentam a produção de gordura no fígado que vai interferir na produção de triglicerídeo. Como a gente estoca esse excesso de gordura no fígado? Através do triglicérides. Esse triglicérides interfere na produção de colesterol, então a gente tem uma alteração na excreção de VLDL, e além disso, eu não consigo só despejar triglicérides na corrente sanguínea e compensar o meu fígado. Ele começa o quê? A acumular gordura, que muita gente fala é só uma gordurinha no fígado. Não, isso é já um fato de preocupação, esteatose hepática. Porque a evolução da esteatose pode chegar à fibrose, que pode chegar à cirrose e pode chegar até nódulo no fígado. Então, assim, não é só uma gordurinha no fígado. Vocês vejam que isso tudo é uma alteração metabólica que começa com uma resistência à insulina. A gente já considera isso uma preocupação, um sinal de alerta para risco de diabetes tipo 2. Qual que é o ponto positivo? Exercício físico trata. E trata tão sensacionalmente que o benefício do exercício físico para esteatose hepática independe, galera, marquem aí. Independe do quê? De perda de peso. Mesmo que eu tô atendendo um gordinho que não perdeu 1 grama sequer de peso, mas ele tá fazendo exercício, eu consigo reverter a esteatose. Isso é sensacional. A gente mexe no metabolismo, mesmo sem conseguir reduzir gordura. Porque eu vou alterar todas essas vias metabólicas envolvidas no fígado e envolvidas na resistência à insulina, pelo simples fato de estar estimulando contração muscular. Top, né? Então, ó, posso prometer melhora do triglicérides? Pode. Em 3 meses, se fizer exercício bonitinho, eu já começo a ver esse triglicérides diminuir, tá? Lógico que tem o papel do aluno em questão de controle da alimentação, mas mesmo que ele mantenha o padrão alimentar e faça exercício, a gente já consegue reduzir. Então, vias metabólicas, top, perfil lipídico, todo mundo entendeu? Coloca aí para mim no chat. E aí, galera, ó, vou dar sequência em outro ponto importante do exame de sangue, que é o marcador de inflamação, que é a PCR. A proteína C, opa, desculpa, gente. A proteína C reativa é um marcador inflamatório, não é a PCR que a gente coleta para teste de COVID, é um marcador de risco cardiovascular. A gente tem diversas citocinas inflamatórias que a gordura produz. Uma delas é a proteína C reativa. E ela é importante para a gente estratificar risco cardíaco. Então, hoje é um dos principais biomarcadores inflamatórios coletados em exame de sangue, que provavelmente quem faz aqui exame de sangue anualmente coleta e nem sabe para que serve e nunca perguntou para o médico. PCR, galera, é o objetivo de estratificação de risco cardiovascular. Qual que é o nosso ponto de alerta, né? E ó, nível de evidência A. Acima de 3, ele é considerado risco cardíaco aumentado. Qual é o nosso ponto de atenção? Se eu tô num processo viral, peguei um vírus, a minha PCR vai estar tipo 50. Se eu peguei uma bactéria, minha PCR vai estar acima de 70. Agora, quando é baixinha, assim, próximo a 3, a gente vai considerar aumentado acima de 3 risco cardíaco.
que a gente tem que ficar atento é exercício físico antes da dosagem de exame de sangue tem que ficar pelo menos um jejum de exercício de 24 horas, porque o estresse do exercício pode aumentar PCR, tá? Então, é a única orientação, às vezes o médico não orienta, o laboratório também não, mas a gente tem que falar para o nosso aluno, ó, quando for coletar exame de sangue, um dia pelo menos sem fazer exercício para não alterar PCR, combinado? Mas é nível de estratificação de risco, porque quanto mais PCR, gente, mais inflamação eu tenho na parede do endotélio, maior risco desse colesterol entrar para dentro e formar placa de ateroma. Então, o PCR é um marcador inflamatório que, se ele tiver alto, significa que essa camada do endotélio, que é a camada que está em contato com o sangue do vaso, vai estar inflamada e vai estar lesionada e vai ter colesterol entrando aí tranquilamente, sem nenhuma preocupação, formando placa de ateroma. Por isso que a gente considera risco cardíaco através do PCR. Beleza? Em questões de glicemia, né? A gente falou da esteatose como risco metabólico, do triglicérides como risco metabólico, da resistência à insulina. O que a gente consegue observar no exame de sangue que vai dar um norte para a gente em questões de vias metabólicas? Existem sim, pessoal, alguns médicos que já pedem dosagem de insulina, isso está cada vez mais comum nos últimos anos, principalmente até para quem quer fazer exercício e rendimento para saber como que está esse processo de resistência. A resposta da nossa insulina não é comum, mas está sendo bastante corriqueiro a gente pegar alguns pacientes que já estão dosando insulina com frequência. Quando a gente começa um processo de ganho de peso, só para vocês terem uma ideia, ninguém tem diabetes da noite para o dia, tá? É um processo aí deletério no organismo de 5 a 10 anos. E o que acontece? A pessoa começa a engordar, produzir células adiposas em excesso, que produzem substâncias inflamatórias que geram resistência à insulina. Como eu disse para vocês, vou ter um aumento de produção de insulina, que é a hiperinsulinemia. Daqui para frente, a insulina não aguenta mais ser tanto produzida, porque quem produz essa insulina, isso daqui é um pâncreas, tá? É o pâncreas. Imagine que o pâncreas tenha que produzir quase que 200% a mais de insulina, e isso é dado estatístico, tá, gente? Não tô tirando 200% da minha cabeça, do que ele está habitualmente acostumado. Chega uma hora que ele não aguenta, e aí, ó, as células beta, isso é uma cruz. As células beta pancreáticas que produzem insulina, elas começam a morrer e por isso a produção de insulina também começa a cair. Daqui para frente já é um quadro de diagnóstico de diabetes tipo 2. Não tem como reverter. Diferente do fígado que regenera, a pâncreas não regenera. O que eu quero dizer? Carla, então depois do diabetes é game over? É game over. A pessoa não deixa de ter diabetes. Eu consigo controlar através de exercício e alimentação, mas eu não deixo de ter o diagnóstico. Pode ser controlado de forma não medicamentosa, mas as células que morreram já foram, tá? Nesse processo, a gente observa aumento da glicemia de jejum e da glicemia pós-prandial. Qual que é o nosso ponto mais, vamos dizer assim, não vou falar errado, galera, mas assim, um ponto que às vezes a gente perde o time, tá? A gente fica olhando sempre só glicemia de jejum. E a gente fala, tá, glicemia de jejum, ponto de corte é de 126 miligramas por decilitro, com 4 horas de jejum. O que eu quero falar para vocês? Galera, comeu agora, em 4 horas, mesmo que você esteja com uma resistência à insulina, né, o fio do interfone tá cortado, de certa forma, dá tempo dessa glicemia ser compensada. Então, quando o médico pede exame só de glicemia em jejum para um cara que está acima do peso, e a gente tá vendo de um ano para o outro que, tava, sei lá, 80, nesse ano tá 95, legal, tá ainda dentro do valor. Não, significa que aumentou, e o fato de ter aumentado já tá mostrando um certo processo de resistência à insulina. Quanto mais perto de 100, apesar do ponto de corte ser 126, pior, porque a gente já considera a glicemia alterada a partir de 100. Alterada, não diabetes, tá? Então aqui a gente já caracteriza um quadro de síndrome metabólica ou pré-diabetes. E aqui o diabetes ele vem com uma glicemia de jejum acima de 126 miligramas por decilitro. Por que esse valor? Porque as pesquisas chegaram nesse valor, tá, gente? Não é do além. Tem toda uma lógica para demonstrar que a partir do processo de morte de 50% das células do pâncreas, a glicemia
em jejum não se sustenta menor do que 126. Outro ponto de atenção, glicemia pós-prandial. O que que é o pós-prandial? Pós-ingesta de carboidrato. Esse teste aqui é mais difícil da gente ver na prática, por isso que, na maior parte das vezes, vocês vão ter que fazer uma relação entre glicemia de jejum e insulina. Por quê? A glicemia pós-prandial, para ser medida, teste de tolerância oral à glicose. Quem aqui já engravidou sabe como é, porque a gente faz esse exame obrigatoriamente depois de 24 a 28 semanas, que é coleta sangue em jejum, toma um suco horrível, doce, de 75 gramas de carboidrato, colhe depois de 1 hora e colhe depois de 2 horas. Que é exatamente para entender como que tá essa absorção de glicose com a insulina, então se tem resistência ou não para absorver após uma ingesta de carboidrato, que nada mais é do que exemplificar como o nosso corpo age depois de uma refeição, tá? O que acaba acontecendo, poucos médicos pedem, o exame você tem que ficar lá no laboratório 2 horas. Então a gente vai ter que sempre fazer uma relação entre glicemia de jejum e insulina. Ou uma outra análise que eu vou trazer para vocês, que é a hemoglobina glicada. Mas, antes de entrar na glicada, o que que eu quero falar para vocês? A gente considera a glicemia de jejum normal abaixo de 100 miligramas por decilitro, alterada entre 100 e 126, tolerância diminuída, né, abaixo de 126, e diabetes maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. E o teste de tolerância oral à glicose, os valores são diferentes, óbvio, porque não ficou 4 horas em jejum. E eu quero só chamar a atenção para vocês dessa glicemia casual. O que que é glicemia casual? Ah, vai ter campanha de rastreio de diabetes. Foi lá no metrô e fez uma glicemia. Deu 130. Não considera. Glicemia casual, a gente só faz diagnóstico acima de 200 e sintomas. Quais são os sintomas clássicos? Excesso de urina, excesso de sede, perda de peso espontânea, tá? Agora, se vier muito alterada, já pode falar para procurar uma avaliação médica, fazer um exame de sangue mais preciso. Mas glicemia casual, pessoal, geralmente a gente fala não serve para tanta coisa. A não ser que o paciente esteja com uma glicemia acima de 200 e sintomas clássicos, a gente pode falar que sim, eu consegui rastrear diabetes nessa pessoa. Mas tem um outro indicador no exame laboratorial que eu brinco que é que nem criança, não mente, que é a hemoglobina glicada. Que raios é a hemoglobina glicada, Carla? Hemoglobina glicada, pessoal, é o quanto de glicose grudou na molécula de hemoglobina. Então, de uma molécula de hemoglobina, qual é o percentual de glicose grudado? E isso vai refletir a média de glicemia. Então, por exemplo, eu ia até dar o meu exemplo, a médica até fala assim, tá de olho em mim, que ela acha que eu tô ficando muito tempo sem comer, que a minha glicada tá 4,2, tá tipo, parece que eu tô tendo alguns episódios até de hipoglicemia. Então, assim, o que que vai refletir? A média glicêmica dos últimos 3 meses. Por que dos últimos 3 meses, Carla? Porque uma hemoglobina vive no nosso corpo 3 meses, depois ela morre, é fagocitada e é gerada outras moléculas de hemoglobina, tá? O que que eu quero trazer? A gente vai sempre equiparar a média. Então, para um paciente não ter diabetes, a glicemia, a hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 6,5. Acima de 7, a gente já considera paciente com diabetes. E aqui tá em vermelho porque é onde o paciente que tem diabetes tem alto risco para complicações crônicas. Por que para complicações crônicas? Porque a hemoglobina glicada, pessoal, não é só um marcador de média glicêmica. Ela altera a saúde do vaso e a perfusão sanguínea. Por que que altera a saúde do vaso? Imagine um copo de água e um copo de milkshake de ovo maltine. Eu ia falar de loja, mas enfim, não depende da loja. O milkshake de ovo maltine e um copo de água. Pego 2 canudos finos e boto nos dois. A água eu consigo tomar com qualquer canudinho. O milkshake, para eu conseguir sugar, canudo muito fino não consegue. Então, os vasos de menor calibre não vão ter perfusão de sangue. E é o que acontece no paciente diabético com uma glicada alterada. Vasos finos como de retina, ponta das mãos, ponta dos pés, dos rins, não tem perfusão. Por isso que tem risco de cegueira, por isso que tem risco de neuropatia periférica, e doença renal. Outro ponto.
ele gera mais atrito no vaso, né? Então, um sangue viscoso como o milkshake, ele tem atrito no vaso. Então, a chance de lesionar esse vaso, qualquer vaso do corpo, é maior. Então, ele vai formando placas de ateroma ao longo do corpo. Então, quando a gente fala em complicações crônicas de diabetes, eu não estou falando que o cara tem que ter vivido com 1000 anos de diabetes. Estou falando que quanto mais alterada a média glicêmica dele, maior é o risco dele ter qualquer complicação. Infarto, AVC, retinopatia, pé diabético, doença renal, entre outras condições. Então, sim, para quem trabalha com diabetes, é o principal desfecho clínico que a gente monitora. Não adianta só prometer uma glicemia de jejum top. Eu preciso ter o quê? Uma hemoglobina glicada top. Então, essa é a promessa que o endocrinologista vai querer ver. Quanto que você interfere na glicada. E, gente, exercício físico controla a glicemia, consequentemente melhora a glicada. E é um puta potencial. Desculpem a palavra, mas é isso, tá? Então, o que que eu quero trazer para vocês, gente? O que que entender desses exames laboratoriais interferem no nosso treinamento? Quais medicações são utilizadas como prevenção ou como tratamento? Essas medicações interferem na resposta do exercício, como as estatinas que eu disse para vocês do colesterol, dependendo da estatina, da dor muscular. E às vezes o paciente está achando que a dor muscular é do exercício, não é da estatina. Será que eu consigo propor para o médico trocar essa estatina? Ou será que eu vou ter que ajustar o exercício físico para não intensificar essa dor? Até onde o exercício interfere no resultado? É o que eu falei, eu não posso sair prometendo tudo. Colesterol, eu não sei se eu consigo melhorar. Triglicérides consigo, glicada consigo. Então, assim, é muito importante. E estratificação de risco. Não tem como a gente falar de estratificação de risco cardíaco sem falar de exame de sangue. Carla, mas existe o parquê. Galera, parquê, ele olha de forma superficial e vai falar: seu médico já te falou? Seu médico já te falou? Seu médico já te falou? Mas não é a estratificação de risco palpável, beleza? Então, o exame laboratorial, ele coloca uma lupa e tira, né, a miopia que a gente tem muitas vezes ao avaliar um paciente, achando só que as capacidades físicas estão sendo avaliadas. E a gente tem que entender que não é só para o idoso, isso é para qualquer pessoa. Como eu disse para vocês, eu já peguei N casos de pacientes que pareciam super saudáveis, mas que exames laboratoriais estavam alterados, que já tiveram infarto porque não sabiam que tinham colesterol alterado. Então, assim, não é só para quem você acha que está com risco. A gente só sabe se está com risco ou não olhando também por dentro, tá? Então, o exame laboratorial, ele mostra o que os nossos olhos não veem. E, gente, quem sabe entregar diferente, quem pede exame laboratorial, né, para olhar, já tá valorizando o seu atendimento desde o começo. O cara já vai falar: nossa, mas por que que você quer meu exame de sangue? Nossa, você entende disso? Então, conhecimento tem valor, só que a gente precisa se empoderar. Então, tem que entender que vocês têm que valorizar o atendimento, vai trazer segurança e vai também ser valorizado. Então, hoje, o que eu quero que vocês saiam daqui empoderados exatamente com o conhecimento. E por isso, a palavra-chave de hoje é conhecimento. Conhecimento é a palavra-chave. Por quê? Com conhecimento, a avaliação de vocês está correta, ferramenta correta, monitoramento correto. E galera, já dando spoiler, por isso que na aula 3 você não pode faltar. A gente vai aprender como fazer uma avaliação de força de forma segura, através de um estudo de caso prático que eu vou trazer para vocês. E vou dar um spoiler, tá? Eu lá na segunda-feira eu combinei com vocês que quem participasse ao vivo da aula amanhã, quinta-feira, da aula 3, vai concorrer a um sorteio. E eu vou sortear o aparelho que faz a avaliação de força, tá? Então só vai participar do sorteio quem estiver ao vivo comigo. Combinado? Então, se programem para amanhã, às 21 horas, estar comigo, certo? Um grande beijo para vocês. Deixo aqui os meus contatos da minha rede social. Quem tiver dúvida, vou colocar a caixinha de perguntas agora no Instagram. Mandem lá que eu respondo todas as caixinhas pelo meu Instagram, @carla.gpmontenegro. E eu quero encerrar com essa frase: você já experimentou acreditar em você? Você não faz ideia do que você é capaz. Galera, muito obrigada e até
Amanhã.